Entonces, en septiembre, este mes de la Biblia, no sé aquí cómo surgió aquí en Argentina, pero en Brasil eran las semanas bíblicas que se hacían antes del concilio, después del día de la Biblia, y se transformó después en mes de la Biblia. Y un salesiano, Padre Antônio Scharpel, que está por detrás desta instituição, né, do mês da Bíblia. Através dessas diretrizes e do empenho de todos, nosso episcopado espera superar, e aqui miren a última, a citação, que as palavras são fortes, né, para superar o medíocre, ustedes dizem mediocre, pragmatismo da vida cotidiana da igreja, no qual aparentemente todo parece proceder com normalidade, pero em verdade a fé se vai desgastando, degenerando em mesquinhez. São palavras fuertes del cardenal Ratzinger, todavía. Foi seu último sermão antes del conclave, e dizem que por esta frase aqui ele foi eleito. Não sei. É um fenômeno que Ricardo mostrou aqui com as estatísticas, não? Porque nos falta, né? Não manga italiano. Falta elan missioneiro. Nós outros dormimos, como é que é em brasileiro? Em berço. Puxa, onde é o ninho? Cuna. A cuna. Dormimos em uma cuna, berço brilhante. É porque é himno nacional brasileiro, esse é himno. Himno brasileiro. Deitado eternamente em berço esplêndido. Quer dizer, o Brasil dorme assim tranquilamente, né? Nesse berço da América, tão lindo. E a igreja parece também dormir sobre o berço esplêndido da cristiandade. E não percebemos que o mundo cambiou. E Ricardo falou disso, início ao fim. Não é necessário que isso estruturalmente, não como um ou outro, igreja como igreja. Agora estamos nos despertando, agora, depois de 50 anos do concílio, né? E se habla de uma igreja missioneira, que a Aparecida entendeu muito bem e nos propôs um projeto de igreja missioneira. Então, essa planificação que eu já estava falando, da pastoral, da evangelização no Brasil, sempre tem um objetivo general, como todo plano tem, não? O objetivo general, o objetivo específico, etc. Planos, programas. É muito importante esse objetivo general, porque inspira todas as ações da igreja no país. Poderia, a minha igreja é ideal, não? Estou falando aqui de ideal, não é? Ideal. Então, o último objetivo general, ou seja, de 2011 a 2015, porque sempre é de 4 em 4 anos, que se renova a direção da CNBB e se renova também o objetivo general, que em geral é sempre o mesmo, cambiando pequenas coisas para adaptar-se às situações. Então, por favor, não, está em português. Eu vou tentar traduzir, não? Evangelizar a partir de Jesucristo, em la força do Espírito Santo, como igreja discípula, missioneira e profética, alimentada por la palavra de Deus e por la Eucaristia, a la luz da evangélica opção preferencial por los pobres, para que todos tenham vida hacia o reino definitivo. Então, aí está o que pretende fazer a igreja
que poderia ser o objetivo de toda a igreja, de todo mundo, mas para nós outros está formulado assim. E agora, para ouvir um pouco esse texto aqui, eu ouvir uma canção brasileira também, tenho ali um artigo com este objetivo cantado. Há umas fotos ali que eu não uso isso porque não tenho técnica, um companheiro meu, há fotos, inclusive minhas fotos de um grupo chamado, o grupo que aparece sempre em fotografias aqui, é o grupo de los catequetas brasileiros. Fundamos um grupo de catequetas brasileiros, umas fotos que aparecem aqui desse grupo. Então vamos ver se funciona a técnica. Para que todos tenham vida, ao reino definitivo. Para que todos tenham vida, ao reino definitivo. Evangelizar, Pena que não. As fotos estão todas ali. De improvisação. Después en otro momento pasado. Sí, después se la pasamos. Dale, se puede. Bueno, Está disponible para los que quieran pedirla después. Sí. Si no pueden entrar, pueden llevarla y verla. Entonces, un pequeño comentario ahora. Não daria para comentar todo, pero toda a acção eclesial brota, surge de Jesucristo, a partir de Jesucristo, e se envuelve para Ele e para o reino del Padre. Jesucristo é nossa razão de ser, origen de nosso actuar, motivo de nosso pensar, sentir, e compreendemos nossa realidade a sua luz. Para nós outros, realidade é nossa vida, a realidade social, política, econômica, compreendemos isto sempre à luz de Jesucristo. Por lo tanto, nossa leitura da realidade é uma leitura pastoral, de pastores, e não de um sociólogo, de um político. É diferente, é à luz de Jesucristo. Um pequeno pecado da teologia da liberação foi este, mirava a realidade como políticos, como gente que economistas, não sei, essa coisa toda. Claro, para não ter uma mirada, como se dizia na época, engenhosa, uma mirada
alienante. Então, para não ser alienante, se recorria a la economía, a la política, a las ciencias sociales. Eso es muy bueno y debemos tener ese principio, pero siempre a la luz de Jesucristo, a la luz del Evangelio. De otro modo, seremos una ONG, una gran ONG, como Francisco habló, ¿no? La iglesia no puede ser una ONG. Y si no hacemos las cosas a la luz de Jesucristo, esa es el... Entonces, después sería ir todo los discípulos. Ahí la grande pregunta, ¿no? Pregunta, ¿quién es Jesucristo para nosotros? Para nosotros, iglesia, es el Evangelio de estos últimos domingos. Entonces, la respuesta a esa pregunta se basea fundamentalmente en las Sagradas Escrituras, pero también en la palabra de Dios resonada en la tradición reciente, de modo especial, Vaticano II, Aparecida, Verbum Domini, y todo el magisterio de la Iglesia. Hay algunas cosas que voy a saltar aquí. Y vamos a profundizar un poco el cristocentrismo o ese aspecto subjetivo, personalista de la fe, tan insistido hoy. Aquí Ricardo denunciaba un tipo de catequesis que era doctrinal, ¿no? Que es muy buena para quien tiene la fe, quien ya se encontró con Jesucristo. Ahí sí entra el catecismo de la Iglesia Católica para fortalecer la fe. De otro modo, la fe se diluye. Entonces, pero en primer lugar, ese aspecto subjetivo, que yo llamo aquí subjetivo, ¿no? Seguiremos lo que dicen algunos de los últimos papas, afirmaciones del sínodo, particularmente en el mensaje del sínodo y las proposiciones. Una pequeña introducción sobre la fe, ¿no? Que me parece interesante. O sea, el encuentro personal con Jesucristo. Esa es la gran expresión que se habla continuamente. El fundamento de la nueva evangelización. Cuando se habla de nueva evangelización, yo estaba convencido de esto y mucho más después del sínodo, ¿no? Es para reforzar nuestro encuentro personal con Jesucristo. Entonces, el fundamento de toda la pastoral es ese encuentro personal y comunitario. No puede ser solo personal, no es individual, como yo dije ayer. Esa dimensión de la fe, a veces, no es muy acentuada en nuestra tradición de cristiandad, pero hoy se torna el centro de la evangelización. No es que no era valorizada, era mucho valorizada, era vivida, pero no era explicitada, porque no necesitávamos. Em português se diz assim, seria chover no molhado. Porque falar de Jesus Cristo para quem já conhece, já vive, né? Então, a cristiandade criou uma muita riqueza, muita imensa de espiritualidades, né? E às vezes nos desfocamos, saímos do centro e andamos na periferia da fé. Muito devocionismo, muitas devoções, muitas tradições, muito moralismo. E Jesus Cristo, o centro da fé, estava um pouco descoberto. Né? Ayer citava o grande catequeta alemão, Joseph Jungmann, que criou essa expressão cristocentrismo. Não é que Jesus Cristo estava lejos da igreja, não, sempre estuvo no coração da igreja. Estava tão no coração que nós outros nos dávamos luxo de criar outras coisas, né? E principalmente elaborado. Os catecismos eram llenos de moralismo, e sim uma preocupação com o essencial, que é justamente esse encontro personal com Jesus Cristo.
Lo más importante para nuestra actividad pastoral, y sobre todo para una catequesis evangelizadora, no es tanto el contenido de la fe, la fides quae, como decía Santo Agustín, y después toda la teología durante siglos y siglos hasta hoy repite, ¿eh? La fides quae, o sea, el contenido de la fe, los dogmas, las verdades de la fe, ¿eh? Doctrina, las formulaciones de la fe, pero la adhesión personal a Jesucristo y a su Evangelio en la iglesia. O sea, la fides qua, la fe con la cual creemos, fe de corazón, ¿no? Es la fe fiducial, como decía Lutero. Y mucha gente dice que nosotros estamos nos protestantizando. E um grande teólogo lá em brasileiro, viejo, com 85 anos, disse que a Igreja Católica muitas vezes, por antinomia ao protestantismo, firmou muito sobre o conteúdo do catecismo, que é objetivo, por supuesto, e, por lo tanto, não há que discutir, e é fácil de controlar, da ortodoxia, e derrou um pouco de lado esse outro reverso da medalha, que é o principal, porque o que salva é a fides qua, essa fé de coração, fé fiducial, confiante, o acto de creer, a disposição interior de todo nosso ser, vontade e inteligência. E a fé de coração, e não tanto a fé como a decisão intelectual, racional, que na fides quae, aún esta sea também importante. Me cayó en la mano, entre las manos ahora, una semana atrás, un artículo de Carlos Izquierdo, no conozco, pero es un español, que dice haber una especie de circunsección, una pericorese entre fides qua, fides quae. Así como en la Trindade hay una unidad, pero una distinción de personas, así también entre fides qua y fides quae hay una íntima conexión. E as duas são importantes, mas sem nenhuma dúvida, no processo de transmissão da fé, é mais importante este acto de crer, esta fé de coração, essa adesão a Jesucristo, e que por lo tanto viene com o anúncio. Aqui Ricardo dizia que nós somos, eu ouvi falar também, somos oyentes da palavra, sim? Pero para oír, há que ter alguém que habla. Deus não vai aparecer assim. Deus habla através das pessoas, de hechos, e palavras. Então, devemos falar. Então, nós, diante dessa palavra, nós somos oyentes. Sim. Esse cristocentrismo radical na nova evangelização é proposta por toda a igreja desde sempre. Ultimamente, Paulo VI la recordou na Evangelho Anunciante. Juan Pablo II, em seu largo pontificado, insistiu com muito rigor sobre esse fundamento da fé e da evangelização, tanto com palavras como principalmente com seu testemunho de vida. Todavia, no princípio de seu pontificado, afirmou categoricamente a respeito da catequesis: el fin definitivo de la catequesis es poner uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Son palabras de 1979, catequesis tardente, que já se falava esto. Só ultimamente que o bombardeamento dessa ideia está assim nos ligando. Outro documento em que Juan Pablo II acentua esse encontro personal com Jesucristo, que nos toca muito de cerca, é a Eclésia na América. Seu título, já disse,
sobre el encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad en América. El subtítulo de Eclesia en América. Y acrescenta, después comenta, en el tema, así formulado, expresa claramente la centralidad de la persona de Jesucristo resucitado, presente en la vida de la iglesia, que invita a la conversión y a la comunión y a la solidaridad. E Benedicto XVI, grande teólogo sistemático, se esperava que colocasse a fé como adesão às verdades, a Fidesquae, no catecismo, porque ele era um dos autores grandes do catecismo. Ele foi o coordenador da comissão de la redacción. Pero ele também colocou o acento neste aspecto subjetivo da fé, e não tanto objetivo, doctrinal, dogmático. Citado por todos, inclusive no documento de Aparecida, é aquele pensamento expresso em primeiro lugar em sua primeira encíclica Deus Caritas Est. Por favor, alguém pode ler? Um leitor ou leitora? Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, con ello una orientación decisiva. Entonces, ahí está el original. Después fue replicado muchísimas veces, incluso no documento de Aparecida, no sínodo, etc. E outras palavras aí que não temos tempo para ver. O mensagem do sínodo, agora estamos falando do sínodo, que tem dois documentos, grande mensagem, lindo, linguagem assim, cerca de nós outros, estimulante, bíblico, e depois as proposições que são mais sistemáticas, mais doutrinais, pero ambos documentos hablam dessa dimensão subjetiva da fé. Então, o ícone de Jesus sentado à beira do poço, como é que é? Em diálogo íntimo com a samaritana. A partir deste texto, se compõe todo o mensagem do sínodo. Outro leitor aí, por favor, leitora. Nos dejamos iluminar por una página del Evangelio, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. No hay hombre o mujer que en su vida, como la mujer de Samaria, no se encuentre junto a un pozo con un cántaro vacío, con la esperanza de saciar el deseo más profundo del corazón, aquel que solo puede dar significado pleno. Entonces, pero es en el numeral 3 del mensaje, intitulado El encuentro personal con Jesucristo, que encontramos una de las más decisivas y categóricas afirmaciones del sínodo. ¿No? Y para mí el sínodo está resumido un poco en del punto de vista, vamos a decir así, de la teología, no del qué hacer, después del qué hacer, pero el punto de partida, el fundamento es esto. Un otro lector, por favor. Antes de entrar en la cuestión sobre la forma que debe adoptar esta nueva evangelización, sentimos la exigencia de deciros con profunda convicción que la fe se decide toda en la relación que establecemos con la persona de Jesús que sale a nuestro encuentro. Ahí está. En la fe, todo se decide en la relación en que establecemos con la persona de Dios. Todo. Eso no es esto, no adianta hablar de dogmas, de papa, de iglesia, de sacramento, de eso, de aquilo. No. Todo se decide aquí. Eso no es esto. Vamos parar, vamos para frente. Enquanto não logramos, estou radicalizando um pouco, não? Pero está aqui a palavra.
con profunda convicción, decimos que la fe se decide toda en relación con Jesús, que establecemos con la persona de Jesús. Siguiendo ese texto. Sigue. La obra de la nueva evangelización consiste en proponer de nuevo al corazón y a la mente, no pocas veces distraídos y confusos, de los hombres y mujeres de nuestro tiempo y, sobre todo a nosotros mismos, la belleza y la novedad perenne del encuentro con Cristo. Os invitamos a todos a contemplar el rostro del Señor Jesucristo, a entrar en el misterio de su existencia, entregada por nosotros hasta la cruz. Palabras muy fuertes también, podemos comentar muchísimo. Primero, el apelo para nosotros también, no solo para los de fuera, también para los que son de iglesia, porque otra convicción del sínodo es que la grande estrategia de nueva evangelización es reforzar la fe de los cristianos. Esto, en primer lugar. Se não é isso, não podemos fazer nenhum plano. É testemunhar nossa fé. É por isso que ali para nós outros também, né? Todos nós outros. Sigue. Terminava assim, não? Entregada a nós outros hasta a cruz. Sigue ratificada. Ratificada como don del Padre por su resurrección de entre los muertos y comunicada a nosotros mediante el Espíritu. En la persona de Jesús se revela el misterio de amor de Dios Padre por toda la familia humana. Él no ha querido dejarla a la deriva de su imposible autonomía, sino que la ha unido así por medio de una renovada alianza de amor. Aí está, então, há um outro apartado aqui sobre a Sagrada Escritura que é importante nesse encontro. O grande instrumento é a Sagrada Escritura, a Bíblia. Por lo tanto, em tempos de cristiandade, o que manda é o catecismo da Igreja Católica. Inspirando-se na Sagrada Escritura, na tradição, belíssimo. Eu sou o grande fã do catecismo. É um texto maravilhoso. Pero, em primeiro lugar, a Sagrada Escritura. Em tempos de evangelização, não é o catecismo, é a Sagrada Escritura. E depois vem o catecismo. Eu digo sempre, né, para a gente que está na igreja, que é muito fervoroso, assim, carismático, né? Catecismo da Igreja Católica. Para os que estão alejados, não há Deus. O catecismo significa pouca coisa. É mais bem a palavra de Deus, da Bíblia. Claro. Bueno, essa foi uma reflexão assim para profundizar aquele detalhe que deseja evangelizar a partir de Jesucristo. Retornando às diretrizes de ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a sigla é DGAE, apresenta 5 grandes urgências para a evangelização. Então, nosso episcopado, analisando todo indica 5 urgências. Pode ser que não sejam as coisas mais importantes na fé, mas é o mais urgente.